Oi, meus amores, vamos continuar nossa aula. Vamos terminar. A gente tinha dado início à evolução da tecnologia nos meios de transporte. A gente falou um pouquinho sobre essa evolução na embarcação, a evolução na Maria Fumaça, né? Foi nos trens. E também agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução no balão ao avião. O sonho de voar se realiza. Então pega aí tua página 107 e vamos dar uma olhadinha aí nessa evolução em relação aos transportes aéreos. A possibilidade de voar, ela tornou-se a realidade há cerca de 230 anos a bordo de balões inflados com ar quente, mas é mais difícil de controlar a direção que os balões seguiam, né? Com a invenção dos dirigíveis, esse controle passou a ser possível. Dirigíveis eram balões compridos e motorizados. Então tem aí o primeiro balão de ar quente feito por Santos Dumont em 1898 e depois Santos Dumont no primeiro dos vários modelos de dirigível projetado por ele em 1898. Então tá aí Santos Dumont, ok? Nesses dirigíveis. Então teve um avanço muito grande até chegar aos aviões de hoje. A invenção do avião representou um grande avanço no transporte aéreo, desde a construção de aviões idealizados pelos brasileiros Albert Santos Dumont e de nome 14 bis, né? Os avanços da tecnologia dessas máquinas voadoras não cessaram. Costuma-se dizer que os aviões encurtaram a distância entre os vários lugares do mundo, pois percorreram grandes distâncias em pouco tempo. E realmente encurtaram, né? Você 2, 3 dias está num lugar, ou horas, né? Sai daqui 2 horas você está no Rio de Janeiro, um pouco mais São Paulo, muito rápido. Então, a gente tem aí a foto do avião 14 bis projetado por Santos Dumont em 1906 e tem o Boeing 747, um dos maiores aviões do mundo. Tem uma foto de 2017 aí, tá bom? Tá aqui mostrando direitinho. Aí a gente corre lá e pula para a página 108, que já é a evolução dos automóveis. A gente tá vendo toda essa evolução nas áreas de locomoção. Então, há cerca de 130 anos atrás, o alemão Karl Benz construiu o veículo considerado precursor dos automóveis modernos. Ele instalou o motor movido a combustível pela parte traseira de um triciclo. Olha só. Desde então, o automóvel não parou de evoluir, tornando-se um dos meios de transporte mais utilizados do mundo. Populares ou de luxo, os automóveis atingiram um grande desenvolvimento tecnológico desde a época da invenção até os dias atuais. Então, tem aí a foto de Karl Benz, o assistente, no veículo construído por ele em 1885. Aí a gente está vendo um automóvel antigo, foto tirada em 1927 nos Estados Unidos. E tem um automóvel atual, uma foto tirada em 2017 na Polônia, um país europeu. Então você vai responder para mim que diferenças você observa entre os automóveis mostrados na foto acima. Tem muita diferença, né, gente? Então tá aqui, ó, a evolução do automóvel. E também o que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver que na manivela há o botão de partida. E olha que hoje em dia, né, tem aquele automóveis, né, que você deu a partida e ele vai embora bem rapidinho, é elétrico e todo, só falta falar, como dizem as pessoas, né? Antigamente, para dar partida em um automóvel, isso para ligá-lo, era necessário ter força para girar a manivela, que ficava ao lado de fora do veículo, até o motor pegasse, até que o motor pegasse. Olha só que agonia. O homem aqui mostrando, ó, motorista gira a manivela para dar partida no automóvel antigo, olha, 1948. Atualmente, para isso, basta girar a chave ou apertar um botão dentro do carro. Esse é apenas um dos vários exemplos que ilustram a modernização da tecnologia pela qual os automóveis vêm passando nos últimos anos, né? Então, a modernização de imagem. Aí, ó, no interior do automóvel moderno, olha só, automóvel moderno 2015, essa foto, né? Você deve ter percebido na presença de funções, de componentes muito
sofisticados no automóvel mais moderno demonstram incorporado a tecnologia de ponta desenvolvida nas outras áreas, além do automobilista nas áreas automobilísticas. Entre essas áreas destaca-se a eletrônica e a de comunicação e de novos materiais. Então, olha, super sofisticado. Aqui bem interessante, né? O homem saindo para dar, né? Lá girar a manivela, né? Bem interessante. Então, corre lá e vai responder, tá bom, gente? A página 110 e a página 111. Não esqueça. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto aqui para ler e escrever melhor. Aí tem um texto. O texto que você vai ler e escrever um meio de transporte coletivo utilizado antigamente. Era o bonde, né? O bondinho. Tinha aqui em Recife, tinha muito bondinho, tá? O bonde ele foi utilizado como meio de transporte coletivo na cidade do Brasil no fim do século XIX até os meados do século XX, ok? O bonde, ele podia ser movido por tração animal ou energia elétrica e circulava sobre trilhos. O bonde era um meio de transporte não poluente. Os bondes eram de tamanho variados, mas geralmente eles tinham 4 ou 8 rodas. A capacidade de levar passageiros também era variável e dependia do tamanho dos bondes. Alguns bondes eram abertos, eles não tinham portas ou janelas, outros eram fechados. O motorneiro era quem conduzia o bonde, né? Era o motorneiro, olha que interessante. Só que era tão devagar, né? A gente vê em novelas antigas que não tinha porta e tal, mas era tão devagar que eu acho que a pessoa descia e já saía andando. Mas tinha aí o bonde que ligava o centro do bairro de Santa Teresa, cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 2015. Além de servir de meio de transporte de moradores, o bonde é uma atração turística da cidade. Então, qual o meio de transporte descrito no texto? Bem fácil, né, gente? Só é vocês responderem. E aqui em Recife também tinha um bonde, tanto que você vai no Recife Antigo, tem lá as linhas ainda, né, mostrando que tinha bonde. Aí no segundo você vai complete o quadro com as principais características do bonde, responda as perguntas no texto que a gente lê. Principais características, é um transporte de qual tipo? Aí você vai dizer se é ferroviário, se é aquático, aí você vai dizer. Qual é a fonte de energia, né? Você vai dizer se é de tração animal, se é elétrico, se é aquático. É poluente? Se não é poluente. Se é elétrico, não é poluente, tá, gente? Se é tração animal, não é poluente. Não tem fumaça. Qual é o tamanho? Aí você vai ver no texto. Qual é a capacidade de passageiros? Quantos passageiros? Vai ver no texto. Acho que varia tudo isso, né, gente? Dependendo do tamanho. Tem vários tamanhos de bonde. É um meio de transporte fechado ou aberto? A gente viu agora aí, né? Que tinha 2 tipos de bonde. Quem conduz o bonde? Tinha o nome dele aí. No terceiro também você vai responder com base nas características apresentadas no quadro abaixo. Escreva no caderno um texto contado como é o veículo leve sobre trilhos, o VLT. Aí você vai falar um pouquinho sobre o VLT. Aí as principais características do VLT: leve sobre trilho. Ele é um transporte ferroviário, movido elétrico, não poluente, transporta até 400 passageiros, meio de transporte fechado, conduzido pelo condutor, tá? E é um veículo leve sobre trilho. Aí tá mostrando o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tá? Então tá mostrando ele aí. E aí, você pode falar do nosso metrô aqui, né? Também, que é bem... E para enriquecer o seu texto, pesquise outras informações sobre o veículo leve sobre trilhos. Lembre-se de dar um título ao seu texto. Então, eu quero ver esse título, hein, gente? Bem interessante aí. Então, a gente deu uma paradinha, viu um pouquinho sobre essa evolução. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de energias, ok? Mas hoje foi uma evolução enorme, né? A gente viu como é que se deu essa evolução nas embarcações, evolução nas Marias Fumaças, nos trens, né? Até os trens velozes, dos balões aos aviões, viu também os bondes e tem essas atividades. Então, o vídeo ficou, né, aí em 2, né? Porque não deu para fazer em um só, tem esse problema de tecnologia. Mas tranquilo, deu para entender direitinho. Espero que vocês façam a atividade e beijinho, até a próxima aula de geografia, ok? Fiquem com Deus.